O jornalista Jânio Sérgio de Freitas Cunha, nasceu em Niterói em 1932. Seu ingresso nessa profissão, a qual se dedicou por toda uma vida adulta, deu-se por acaso do destino, quando teria se machucado jogando futebol ou basquete. As fontes são distintas e realmente há uma discordância. De qualquer forma, o esporte parece não ser a sua vocação natural. E, portanto, se viu obrigado a mudar temporariamente seus planos de seguir carreira, também na aviação, outro sonho, com a qual era fascinado desde menino. Assim, iniciou suas atividades como desenhista na revista do Diário Carioca, em 1953, como diagramador, experiência que lhe seria muito útil em toda a sua vida. E acumulou, para além da função de diagramador, acumulou o exercício da função de repórter. Mudança temporária que se tornou definitiva a despeito da sedução que sentia ainda pela aviação e da tentativa do seu colega de redação, Antônio Rocha, futuro diplomata, de o convencer a prestar o concurso do Instituto Rio Branco. Nas palavras do próprio Jânio, fui ficando e aprendendo e crescendo, à luz dos ensinamentos dos mestres Luiz Paulistano e Pompeu de Souza, o primeiro chefe e professor dos jovens repórteres, o amestrador de focas, como diziam, no dizer, inclusive, de Pompeu de Souza, autor da lendária coluna diária Dia do Barnabé. O último, Pompeu de Souza, chefe de redação e criador do primeiro manual de redação de que se tem notícia no Brasil. Conviveu com a nata do jornalismo e colunistas renomados, Danton Jobim, Prudente de Moraes Neto, Gilson Campos, Paulo Mendes Campos, entre outros. Em 1955, cansado dos constantes atrasos no pagamento dos salários no Diário Carioca, segundo confessou a jornalista e escritora Cecília Costa, o jornalista de 23 anos transferiu-se para a revista Manchete, onde atuou como repórter, fotógrafo, diagramador e redator-chefe. Em 1957, passou a integrar os quadros do Jornal do Brasil, onde foi responsável pela sua renovação. Excluiu os fios que separavam as matérias, que eram emolduradas à época, e fez uma total repaginação, que tornou a leitura do diário muito mais fácil e agradável e revolucionou a estética vigente na época. Essas mudanças foram, inclusive, copiadas por periódicos dos Estados Unidos da América e asseguraram ao JB a condição de líder de vendas entre os diários cariocas. Esse feito seria minimizado por seu autor, para quem o essencial era a publicação, encontrar uma identidade própria. Foi aí que Jânio de Freitas começou a construir sua reputação de excelente cozinheiro de jornal, no jargão da área, que colocava ordem na casa. De forma semelhante, Jânio de Freitas reformou o Correio da Manhã em 63, em 67 o jornal Última Hora. Em 69, foi para o Jornal dos Esportes, talvez porque, ou com certeza, porque o ambiente político da época não fosse favorável à imprensa livre, motivo pelo qual se afastou da profissão na década de 70. Na década de 80, Jânio de Freitas passou a integrar o time da Folha de São Paulo, onde se tornou colunista em 1983. Nesse período, veio o primeiro dos furos jornalísticos do repórter Jânio de Freitas. Ele anunciou em 22 de junho a gravidade da saúde, do estado de saúde do presidente João Batista Figueiredo, tema que era mantido em estrito sigilo, em razão de suas implicações, por certo, percebidas por todos. A notícia foi veementemente desmentida pelo governo e o jornalista temporariamente desacreditado, inclusive por seus colegas de imprensa. Mas, tempos depois, o presidente Figueiredo teve que se internar no hospital em Cleveland, no estado de Ohio, para tratamento de saúde, realizando cirurgias de pontes do coração safena e mamária. Talvez a mais marcante reportagem da carreira de Jânio de Freitas tenha sido, e acho que todos conhecem, a denúncia da fraude de licitação para a construção da Ferrovia Norte-Sul, de responsabilidade da estatal Valec. Engenhosamente foi publicado nos classificados da Folha de São Paulo, do dia 8 de maio de 87, de maneira cifrada,
o que viria a ser o resultado do certame, lote por lote, antes da abertura das propostas. O detalhe é que as propostas seriam apenas entregues nesse dia no horário comercial, o que comprova de forma inequívoca o acerto entre os concorrentes. No dia 13, o Diário publicou a matéria intitulada "Concorrência da Norte-Sul, Ferrovia Norte-Sul foi uma farsa", no qual denunciava a fraude da licitação, cujo julgamento acontecera no dia anterior. A licitação, por certo, foi anulada e na verdade, eu diria que esse foi o leading case do jornalismo voltado para a apuração de desvios ilícitos praticados contra a administração pública. O nosso jornalista Jânio de Freitas transformou-se num ícone do jornalismo investigativo do país, recebendo diversos prêmios, com destaque para o Prêmio S de Jornalismo e o Prêmio Internacional Rei de Espanha, de 1987. Jânio de Freitas, o gigante do jornalismo brasileiro, como disse, duplamente agraciado com o Prêmio ESSO, sendo o segundo, em 1997, pela reportagem sobre a compra de votos para aprovação da emenda constitucional da reeleição. Pois Sua Senhoria, ainda hoje, com mais de 90 anos, mantém uma coluna semanal publicada às sextas-feiras no jornal digital Poder 360 Graus. As matérias e os furos de reportagem dos jornalistas contrariavam quase sempre interesses do poder político e do poder econômico. Afinal, como diz o aforismo, por vezes atribuído a George Orwell, outras a Randolph Hearst, o magnata do jornalismo que inspirou o filme Cidadão Kane, de Orson Welles, abre aspas, "Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade." Jânio de Freitas nunca alterou a forma independente como faz jornalismo, por maiores que sejam os obstáculos e as pressões enfrentadas. Esse legado de resistência e o exemplo marcante de jornalismo o tornam merecedor do reconhecimento dessa Corte de Contas.